Olá, bem-vindo de volta aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Meu nome é Fernanda e hoje é o segundo dia do nosso estudo sobre quem é o Espírito Santo. Continuando aqui o nosso cronograma, nós estudamos no último vídeo até o dia 8 e que a gente viu que o Espírito Santo pode ser resistido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da última revisão, tá bom? Do dia 1 até o dia 8 do estudo de quem é o Espírito Santo. Se você está aqui pela primeira vez, né, e está querendo fazer o estudo, é só você ir lá e assistir. Hoje é o segundo vídeo. A gente vai fazer uma série aqui, são 34 versículos, tá? 5 versículos por semana, pra gente estar estudando sobre o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo. Vamos pedir então que o Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria, né? Vamos abrir nosso coração para que seja uma terra fértil para receber a palavra do Senhor e conhecermos mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, no dia 9, nós vimos que o Espírito Santo tem vontade própria, ele escolhe quem e qual dom dar, e nós vimos nas leituras que está em 1 Coríntios, em Atos e também em Atos 13 e Atos 16. Vamos abrir primeiro em 1 Coríntios 12, versículo 9 a 11. Então, 1 Coríntios 12, versículo 9 a 11. Nós vamos meditar nesses versículos de 9 a 11, tá? Mas aqui no capítulo 12, como a gente lê o capítulo 12 todo, também fala o versículo 4 sobre o Espírito Santo e o versículo 7 e 8 também. Então aqui do capítulo 12 eu sublinhei os versículos, todos os versículos que estavam falando sobre o Espírito Santo, tá? Mas a gente vai meditar principalmente do 9 ao 11. Ele dá uma fé toda especial a outro dons de curar pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres, a outro o poder de profetizar, a outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus que está falando. A um ele dá o poder, a um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e outro que também não conhece aquela língua recebe o dom de interpretá-la. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons e ele o distribui individualmente a cada um como quer. Então todos nós recebemos um dom para levar o reino de Deus àqueles que estão em nossa vida e àqueles que precisam, né? Aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que temos oportunidade de estar falando. Então, mesmo havendo vários tipos de dons, todos são dados pelo mesmo Espírito. A unidade de nós, como os cristãos, na igreja, nos foi dada através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele dá o dom para cada um, né? E todos podem usar, cada um com seus dons, formar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então todos, um completa o outro para fazer a igreja funcionar, para fazer a igreja, né, trazer mais pessoas, para fazer a igreja se expandir. Então cada um serve de acordo com o dom que o Espírito dá. Então não tem essa de que o meu é melhor que o seu, eu sei fazer, você não sabe. Mas eu queria ser como fulano. Não, mas eu só sei fazer isso. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele dá dons diferentes para cada um. E mesmo que às vezes mais de uma pessoa venha realizar a mesma obra, vai ser de maneira diferente, porque a personalidade de cada pessoa é diferente. Então o Espírito Santo age de acordo com a personalidade de cada um, dando dom para cada um. Então a gente nunca deve se comparar ao outro como se achando melhor que o outro ou se achando inferior ao outro. Porque o Espírito escolheu a cada um de nós de uma maneira única. E todos juntos, em unidade, podemos servir na igreja, podemos servir para o reino, né, para a obra do Senhor.
Então é Ele quem nos une num só corpo. O Espírito Santo distribui os dons e serve como vínculo que une os membros individuais da igreja em unidade. Não importa quais dons a pessoa tenha, somos responsáveis por usar e aprimorar nossos dons, porque Deus nos deu gratuitamente. Então nós não devemos ficar nos comparando ou querendo disputar que um seja melhor que o outro, ou você se inferiorizar achando que é pior que o outro, ou sendo arrogante e se achando maior ou melhor que o outro. Porque o Espírito Santo, ele escolhe a cada um conforme ele quer, conforme ele deseja, e vai usar a cada um de uma maneira singular. Então todos nós somos importantes e todos nós juntos em unidade formamos o corpo de Cristo, que é a igreja, e podemos servir para o reino. Então é nossa responsabilidade usar os nossos dons para a glória do Senhor e também aprimorar esses dons. Não é só porque nós recebemos um dom que a gente não vai estudar mais, que a gente não vai treinar mais, que a gente não vai buscar melhorar. Então aquele que canta tem que ensaiar, aquele que prega tem que estudar a palavra, aquele que dá aconselhamento tem que orar e buscar a palavra, aquele que intercede, né, aquele que ora, tem que se manter em comunhão com o Senhor, né, para que se fortaleça, para poder interceder para os outros. Então cada um tem que se aprimorar o que Deus deu gratuitamente para ser melhor no servir ao Senhor. E utilizar, frutificar para o Senhor de acordo com os dons que Ele nos deu. Então, o que eu escrevi aqui, que a gente pode aprender, né? No versículo de que Ele tem, o Espírito Santo tem a vontade própria. Esse versículo de 1 Coríntios 12, 9 a 11. O segundo que nós vamos ver está em Atos 13, versículo 2. Depois eu fiz uma aplicação pessoal só, tá? Para todos. Então, vamos ler os outros dois versículos e depois a gente entra na aplicação pessoal, para ficar bem organizadinho. Então, agora vamos abrir aqui a Bíblia em Atos 13, versículo 2. Atos 13, versículo 2. Enquanto estes homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separa-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Então, cada um de nós fomos separados por Deus para um propósito especial. Nós podemos usar o nosso tempo, o nosso dinheiro e nossos talentos para a obra de Deus. Basta nós nos colocarmos à disposição do Espírito Santo e deixar ser guiado por Ele. Então, assim como eu falei que nós devemos, né, aceitar de bom grado tudo aquilo que, né, os dons que o Espírito Santo nos deu, e nós temos que aprimorar, nós temos que usar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso talento, que é o quê? A personalidade, né? Cada um tem a sua personalidade, tem o seu talento. E em cima do seu talento, o Espírito Santo dá os dons. Então, alguns não têm talento, vamos supor, para cantar, para pregar, mas tem talento para quê? Para estar lá na cozinha, no momento em que precisa fazer a obra, né? Todos aqueles da igreja que precisam comer. Então a pessoa tem o dom de cozinhar, faz uma comida maravilhosa. Outros têm de ajudar na manutenção da igreja. Então é uma pessoa que gosta, que se sente feliz, que se sente em paz quando está cuidando, fazendo a manutenção da igreja. Outros gostam de fazer visitas, visitar aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, visitar as pessoas que estão no orfanato ou no asilo. Cada um tem um dom, ou para trabalhar dentro da igreja, ou para trabalhar fora da igreja. E nós, como corpo de Cristo, temos que nos aprimorar, ou seja, dedicar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o que a gente puder, né, ajudar com o nosso dinheiro, a gente poder ajudar aqueles que precisam, ajudar na obra do Senhor e nos aprimorar os dons que Deus nos deu gratuitamente. Nos dispor, né, estarmos ali dispostos a deixar ser guiados pelo Espírito, ser usados pelo Espírito. Então o Espírito Santo é um espírito de missão que fornece poder à missão e ousadia para testemunhar. Alguns recebem o dom de pregar o Evangelho, né? De ir às ruas, de levar uma palavra a uma pessoa desconhecida. Então cada um tem o dom e o Espírito Santo separou cada um de nós de maneira especial. Ele sabe o que cada um pode fazer, ele sabe o que cada um vai servir com alegria, porque quando a gente serve como um fardo,
como a gente serve como uma obrigação, isso não é um dom de Deus. Nós devemos servir com alegria, com amor, com disposição, com dedicação, com entrega para o Senhor, primeiramente para o Senhor, e depois vem, né, a obra, vem os outros, porque primeiro você tem que fazer com amor para o Senhor, e assim você vai conseguir fazer com amor para os outros. Então ele nos envia e nos usa para testemunhar Jesus ressuscitado e exaltado. É o Espírito Santo que faz a igreja crescer. Então, através dos nossos dons, o Senhor consegue, né, nos usar para quê? Para atrair novas vidas, para haver mais salvação. Então aqui é um espírito de missão. Por quê? Porque Saulo e Barnabé, eles foram escolhidos para quê? Para proclamar o Evangelho, e o Espírito Santo encaminhava os apóstolos, né? Para onde eles deveriam ir, para onde eles deveriam pregar. Às vezes eles queriam ir para um lugar, o Espírito Santo falava que não, que eles tinham que ir para outro. Então todas as vezes que a gente for servir ao Senhor, a gente tem que entregar na nossa oração. Espírito Santo, o que queres que eu faça? Aonde quer que eu vá? O que quer que eu fale? Porque quem vai saber a necessidade daqueles que precisam? Quem? Nós não vamos saber a necessidade daqueles que precisam. Só o Espírito Santo conhece os corações de cada um e as palavras que aquelas pessoas precisam ouvir naquele momento. Então você tem que pedir. Aqui eles estavam adorando e jejuando. Quanto mais a gente, né, faz jejum e oração, mais a gente se aproxima do Senhor, mais estamos em intimidade, mais sensíveis a ouvir o Espírito Santo. E no momento da adoração, no momento que a gente, né, esquece de nós mesmos, se concentra no Senhor, é a hora que a gente consegue ouvir com mais facilidade a voz do Espírito Santo. E a gente deve pedir para onde nós vamos, quem vamos servir, como Ele quer que a gente haja, para que a gente possa ser guiado e usado, né, da forma que o Espírito Santo deseja, e não da forma que nós desejamos. Então o outro versículo que se encontra em Atos também, só que aqui no capítulo 16, tá aqui, ó, versículo 7. O Espírito Santo dá uma visão a Paulo. Por isso, eles foram pelas fronteiras de Mísia até o norte, na província de Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus os impediu. Então aqui Paulo queria ir para um lugar, mas o Espírito Santo queria que eles fossem para outro lugar. Então é Ele que nos direciona. Ele direcionava os apóstolos para onde e quando ir para realizarem a obra de Deus. Paulo sempre foi submisso e obediente às ordens do Espírito Santo, pois nem sempre eram as mesmas vontades dele. Então às vezes a gente quer fazer alguma coisa e às vezes acaba não dando certo. Não que seja errado aquilo que a gente fez, mas às vezes não dá certo porque não é o que o Espírito Santo deseja, não é o que Deus deseja. Às vezes a intenção do nosso coração é boa, às vezes a gente quer fazer algo, mas aquilo não é o que o Espírito Santo deseja. Eu vou dar um exemplo aqui de mim. Eu fiz um curso de missão para ser missionária, mas no metade do curso eu percebi que não era o meu chamado, não era o meu dom. Eu não tenho estrutura psicológica para ver as pessoas sofrendo, eu não consigo lidar com isso, me dói muito, me faz sofrer muito. Então eu falei assim, como que eu vou, né, deixar minha família também, deixar, né, meu marido e minhas filhas para ir para um outro lugar, onde eu vou estar no meio de pessoas onde só há dor e sofrimento. E então eu vi que aquilo não era meu chamado, eu não fui escolhida para isso. Então toda vez que você, mesmo que seja numa boa intenção, eu comecei a fazer esse curso achando que, poxa, deve ser legal, eu quero ir levar o Senhor Jesus para pessoas que nunca ouviram falar dele, ajudar as pessoas necessitadas. Eu estava com uma boa intenção no meu coração, mas quando eu fui vendo a realidade da coisa, eu vi que não era meu chamado, não era para mim. Então você tem que orar ao Senhor. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, você tem que pedir ao Espírito Santo para que Ele te dê direcionamento e te mostre de acordo com os seus dons, ou seja, as suas habilidades, os seus talentos. Deve haver algo que você faz de bom, que você faz de melhor e que você ama fazer. Então é aquilo, é ali que o Senhor vai te usar, de acordo com as suas habilidades e aquilo que te traz alegria, que te faz feliz. Então minha forma de ajudar outras pessoas é através da palavra, porque eu adoro ensinar. Então eu sempre gostei de ensinar, de explicar. Então eu percebi que era
o meu chamado. Eu tenho facilidade de explicar, de entender e passar aquilo que eu entendi. E quando eu entendi, eu compreendi que esse era meu chamado, aquilo me encheu de tal maneira que me faz tão feliz que não é um sacrifício para mim estar aqui gravando um vídeo para vocês, não é um sacrifício para mim ficar às vezes 2, 3 horas estudando, não é, eu amo fazer isso. Então é assim, é ali que vocês vão saber, realmente eu fui escolhida para isso. Quando você se sente feliz, você se sente alegre, dá sentido à sua vida. É ali que o Espírito Santo vai te usar, porque você pode passar qualquer situação que for, aquela atitude, aquele servir não vai ser de maneira nenhuma um sacrifício para você. Pelo contrário, vai ser só prazeroso, vai ser só alegria e satisfação. Bom, num caminho eu acabei indo para outro, mas, espero poder ter falado ao coração de alguém agora nessa hora. Depois, no final aqui, então, de estudarmos os 3 versículos que falam, sobre que ele tem vontade própria, eu anotei aqui. Devemos nos colocar à disposição do Espírito Santo para usarmos os nossos dons que ele nos deu gratuitamente na obra de Deus. Nada do que fazemos é mérito nosso, tudo é obra do Espírito Santo. Ao nos colocarmos à disposição, devemos submeter a nossa vontade a ele, para sermos guiados por ele, porque nem sempre a vontade dele será a mesma que a nossa. Para estarmos sensíveis ao Espírito Santo, precisamos estar sempre em comunhão com ele, através da oração e também do jejum, como está escrito em Atos 13:2, que é o que eles estavam fazendo lá, os apóstolos estavam fazendo. Deixa eu voltar aqui. Barnabé e Saulo estavam jejuando e adorando o Senhor quando ouviram o Espírito Santo. Então, o que mais a gente pode aprender sobre a vontade própria do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que dirige os assuntos da igreja. Ele é soberano e não está sujeito ao controle de ninguém. Ele nomeia missionários e manda a igreja separá-los, como foi com Barnabé e Saulo. Os primeiros cristãos buscavam o direcionamento do Espírito Santo para alcançar a salvação de novos grupos de pessoas. Eles aceitavam a obra e a liderança do Espírito, obedecendo à vontade de Deus, aceitando correções, estando dispostos a seguir sua direção, mesmo que fosse contra suas próprias vontades. O planejamento humano é realmente necessário e apropriado, mas devemos estar sempre abertos a sermos corrigidos e direcionados ao iniciarmos nossa jornada. Devemos estar submissos à sua liderança e autoridade. Essa necessidade de se submeter ao Espírito Santo se aplica à igreja de forma coletiva, para a inclusão de novas pessoas, mas também como nós, crentes individualmente, tá? No outro dia, foi o dia 10 do nosso estudo, nós vemos que o Espírito Santo fala conosco. A leitura está em Atos 8, versículo 28 e 29. Eu vou abrir aqui. Bom, Atos 8, versículo 28 e 29. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. O eunuco crê em Jesus. Então aqui conta a história do eunuco, que estava na carruagem, e o Espírito Santo levou Filipe até ele. E ele estava lendo a passagem de Isaías e não estava entendendo. E Filipe começou a explicar, o que significava, de quem Isaías estava falando, o profeta Isaías estava falando, que era sobre Jesus. Então ele começou a descrever, toda a história do Senhor Jesus, e o eunuco pediu para ser batizado. Ele aceitou o Senhor Jesus e foi batizado. E dali o Espírito Santo levou Filipe, arrebatou Filipe para outro lugar. Dessa forma, o Espírito Santo usou Filipe e alcançou, o eunuco. Ele se converteu e através dele, com certeza, muitas outras pessoas também se converteram, Ele pôde levar a palavra do Senhor, levar o Senhor Jesus a outras pessoas aonde ele vivia. Então, Filipe aproveitou a oportunidade do eunuco estar lendo as Escrituras e deixou ser usado pelo Espírito Santo para explicar as boas novas. Um dos homens precisava receber a instrução, o outro possuía o conhecimento necessário para instruí-lo. Vemos a importância da leitura e do conhecimento das Escrituras Sagradas e também de ser orientado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento das Escrituras e nos capacita a pregá-las àqueles que precisam.
Então aqui o eunuco, ele queria entender, mas ele não conseguia entender. Então ele precisava de ajuda, de alguém que pudesse entender. Mas de quem que esse profeta estava falando? Ele estava falando dele mesmo ou de outra pessoa? Né? Ele pergunta para Filipe. E aí Filipe começa a explicar que era, na verdade, do Senhor Jesus que ele estava falando. Então olha a importância de nós explicarmos a palavra de Deus para aqueles que não conseguem entender. Às vezes a pessoa tem interesse, ela quer conhecer, né? Mas ela não entende, ela fica meio perdida. Então, quantas pessoas precisam de orientação? Quantas pessoas precisam de uma direção? E nós temos esse conhecimento e às vezes não ensinamos, e às vezes não dividimos o que nós entendemos. É importante a gente dividir aquele conhecimento que a gente adquiriu. Primeiro, porque você vai estar passando à frente, não vai parar em você mesmo, você vai estar dividindo com outras pessoas o que você aprendeu. E você vai estar ainda gravando mais ainda na sua mente, porque quando você estuda e você fala de novo, a sua mente vai memorizando cada vez mais. Então é importante para você ajudar a outra pessoa e para você mesmo também, o conhecimento, né, e a explicação das escrituras. Então o Espírito Santo, ele fala conosco, ele falou para Filipe, né, segue aquela carruagem, mas ele não falou para Filipe quem estava na carruagem, o que estava acontecendo, né? O que precisava ser feito. O Espírito Santo não falou nada, ele só falou para Filipe, segue aquela carruagem. E aí quando ele viu, né, quem estava dentro da carruagem, o que ele estava fazendo, ele percebeu, Filipe percebeu, ele entendeu o que ele precisava fazer. E o Espírito Santo usou, né, Filipe para falar, para explicar e abrir os olhos, dar entendimento ao eunuco sobre o Senhor Jesus, para que ele fosse convertido, né, fosse batizado. Então, que possamos aprender com essa passagem. Quantas pessoas precisam receber instrução? Quantas pessoas podem ser instruídas por tudo o que o Espírito Santo já nos deu entendimento? E quantas pessoas esperam em vão porque não tem quem as ajude e instrua na palavra? Quando compartilhamos as boas novas, o Espírito Santo nos usa para alcançar pessoas. Ele sabe quais corações estão abertos a recebê-lo e sabe quem ele pode usar para levar a palavra. Só precisamos ser obedientes e sensíveis à sua voz e o mais ele fará em nós e através de nós. O próximo dia, que é o dia 11, diz que o Espírito Santo nos ouve. A leitura está em Atos 10 e é o versículo 19 e 20. Versículo 19. Versículo 19 e 20. Nesse tempo, enquanto Pedro ainda estava meditando sobre o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: Simão, está aí 3 homens para falar com você. Levante-se e desça para encontrar os 3 e vá com eles. Fui eu quem os enviei. Então, o que estava acontecendo nesse capítulo 10, tá? O importante é que vocês façam a leitura do capítulo todo, não só do versículo, tá bom? Então, aqui é a história do Cornélio, que era um centurião do exército romano, e ele era muito temente a Deus. Ele orava a Deus e ele ajudava as pessoas, ele fazia caridade. Então Deus viu o coração de Cornélio, que realmente era sensível a ele, que realmente agia com amor, com sinceridade, fazia a vontade de Deus, né? Ele fazia caridade e orava continuamente a Deus. O Espírito Santo viu que o coração de Cornélio estava sensível e disposto a conhecer o Senhor Jesus. E ele iria também, né, se converter e se batizar. Mas ele era o centurião romano. Como que alguém iria levar para ele lá, né, a palavra? Como que iria levar as boas novas até o Cornélio? Apareceu, né, um anjo. Cornélio perguntou: o que o Senhor quer? E o anjo respondeu: as suas orações e suas boas obras subiram como oferta diante de Deus. Então, o Espírito Santo ouviu as orações de Cornélio. E aí ele, através do anjo, né, passou as informações para Cornélio o que ele deveria fazer. Então ele falou para que alguns homens fossem buscar Simão, lá onde Simão estava, para trazer Simão até a casa de Cornélio e Simão Pedro poder falar
para ele a respeito do Senhor Jesus. Então foram esses 3 homens até a casa de Pedro, e o Espírito Santo falou para Pedro que tinha esses 3 homens, e aí Pedro seguiu junto com eles e foram até a casa de Cornélio. E depois vai continuando aqui, né, no restante do capítulo 10, a conversão de Cornélio e de sua família. Como aqui a gente já tinha feito a anotação na página da Bíblia, né, tanto aqui, do lado de cá também, não tinha espaço, aí eu adicionei essa página extra aqui e fiz as anotações aqui, tá bom? Do capítulo 10, versículos 19 e 20. Então Deus viu a fé sincera de Cornélio, suas orações e suas doações generosas. Ele responde às nossas orações sinceras, as orações daqueles que o buscam de todo o coração. Então tenha certeza de que quando você ora de todo o coração, uma oração sincera, coração verdadeiro diante de Deus, Deus está ouvindo e Ele vai agir, né, a nosso favor, Ele vai responder a nossa oração. Deus agiu na vida de Cornélio através do teu Espírito, para que ele conhecesse a Cristo. O Espírito Santo ouve as nossas orações e age em nossas vidas, para que tudo concorra para o nosso bem. O Espírito de Deus que inspirava tudo, em toda essa situação. Ele usou o anjo para falar com Cornélio, ele interveio com Pedro através de sua consciência, e o Espírito Santo que os guiava. Tudo isso por quê? Porque o Espírito Santo ouviu as orações de Cornélio. Isso nos mostra como Deus é interessado com nossas vidas e que através do teu Espírito Ele pode coordenar as ações humanas a fim de realizar a sua vontade na vida das pessoas. Então era da vontade de Deus que Cornélio conhecesse a Cristo. Então ele agiu, né, de forma para que Pedro pudesse levar a palavra, levar as boas novas de salvação até Cornélio. Então o que a gente pode aprender com que o Espírito Santo ele nos ouve, né? Ouve as nossas orações. Deixa eu colocar aqui. Podemos ter a certeza de que o Espírito Santo ouve as nossas orações e age para o nosso bem em nossas vidas. Tudo aquilo que for para o nosso bem e que vai glorificar a Deus, Ele realiza no tempo certo, assim como fez na vida de Cornélio. Através da conversão de Cornélio, Deus poderia agir na vida de muitas pessoas e levar o Senhor Jesus a muito mais vidas. Então aqui não só Cornélio se converteu, mas também toda a sua família. E através dele, ele poderia levar a muitas mais pessoas a conhecer o Senhor Jesus. No dia 12, a leitura está em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Esse aqui eu não coloquei o título, deixa eu ver aqui no cronograma. Aqui diz que o Espírito Santo, no dia 12, e o Espírito Santo, ele é 100% Deus. Ele é uma pessoa divina, 100% Deus. Então vamos ler lá em Atos 5, versículo 3 e 4. No capítulo 5 conta a história de Ananias e Safira, né, que mentiram para o Espírito Santo na venda da sua propriedade. Então, no versículo 3 e 4 nos diz: mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu seu coração, por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar. O que levou a pensar fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo e também a Deus, ou seja, o Espírito Santo é Deus, 100% Deus, divino como Deus, né? Igualou o Espírito Santo a Deus. Então, da mesma forma que ele mentiu ao Espírito Santo, ele mentiu a Deus. Mas por que essa mentira foi tão grave assim, né? A ponto que depois Ananias, né, acabou morrendo, né? Continuando aqui o capítulo 5. O pecado de Ananias e Safira cometeram não foi o ato de mesquinhez, de guardar a parte do dinheiro, de não querer dar o dinheiro, mas o pecado dele foi mentir diante de Deus e de seu povo. Eles mentiram a fim de parecerem generosos, o que realmente eram. Esse pecado foi severamente julgado, pois a desonestidade, a cobiça e a avareza são destrutivas para a igreja, pois impede que o Espírito Santo trabalhe eficazmente.
Quando nós mentimos para tentar enganar a Deus e a seu povo, destruímos nosso testemunho a favor de Cristo. Então, o erro principal aqui, o pecado principal, não foi o fato dele querer o dinheiro para ele, guardar o dinheiro para ele e não, né, compartilhar. Foi o fato dele ter mentido para Deus e para, né, todos ali da comunidade. Porque o fato de mentir a Deus, ele estava dando um falso testemunho, ele estava aparentando ser uma coisa que ele não era, porque ele estava querendo parecer ser generoso, mas ele não estava dando totalmente o dinheiro como ele estava falando que estava dando. Ele tinha vendido muito mais do que realmente ele estava dando ali. Então o erro foi a mentira, ele tentar se achar, né, generoso, fazer parecer uma coisa que não era e dando assim um falso testemunho, né? O que a gente pode aprender com isso, com essa leitura? Quando nós somos egoístas, tentando impressionar os outros a fim de obter glória pessoal, demonstrando amor ao ajudar o próximo só para mostrar para os outros e receber um reconhecimento como elogio das pessoas, estamos demonstrando um amor falso, na verdade um egoísmo disfarçado, porque podemos enganar os outros, mas não enganar a Deus e a seu Espírito que conhecem nosso coração. A gente tenta demonstrar amor, de ajudar ao próximo, só para poder os outros verem, só para os outros poderem falar, olha, quanto dinheiro, nossa, quanta coisa ela deu, nossa. Isso, a gente está recebendo o elogio para nós mesmos. E isso não está glorificando a Deus de forma nenhuma. E Deus está vendo o coração. Então não importa a obra que você está realizando, se o seu coração não for sincero, se a intenção do seu coração é de aparecer, porque Deus está vendo o seu coração, então você pode estar enganando as pessoas, mas a Deus nunca vai enganar. Então esse foi o erro de Safira e Ananias. Então o que mais a gente pode aprender sobre o Espírito Santo ser 100% Deus? Quando Pedro diz primeiramente que Ananias mentiu ao Espírito Santo e depois diz que ele mentiu a Deus, revela que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus porque ele também tem os atributos de Deus, como a onisciência, e por isso ele tem o conhecimento de todas as coisas, inclusive o que está em nosso coração. Então, como o Espírito Santo ele é Deus, ele é onisciente como Deus. Então, ele conhece e sabe todas as coisas, inclusive a intenção do nosso coração. A onisciência é um atributo que só Deus tem e faz dele ser Deus. Os atributos divinos, que nós vamos também entrar, né? Essa semana a gente continuou com os atributos divinos, que é o que o Espírito Santo tem, os mesmos atributos que Deus tem. Então aqui Ananias e Safira poderiam ter vendido sua propriedade pelo impulso do Espírito Santo. Eles desejavam ser usados, guiados pelo Espírito, porém se deixaram levar pelo interesse próprio, o que deu lugar ao maligno para tentá-los. O impulso do Espírito Santo logo foi pervertido pela cobiça do casal. Essa influência poderia ter sido evitada. Todos nós estamos sujeitos a sermos tentados pelo maligno, mas cabe a nós resistirmos ou não. Nossas atitudes devem ser sinceras diante de Deus e do seu Espírito, pois Ele conhece todas as coisas e sonda nosso coração. Podemos até achar que estamos enganando as pessoas, mas a Deus nunca. Ele sempre sabe a verdadeira intenção do nosso coração, porque Ele é onisciente. Então, o último dia, que foi dia 13 do nosso estudo, foi sexta-feira, né, passada, dia 17 de janeiro, a gente viu que Ele é eterno, outro atributo de Deus. E a passagem está em Hebreus 9, versículo 14. Tá aqui. Quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações, o sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar servir ao Deus vivente. Pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados, ele que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. A eternidade é um atributo de Deus e o Espírito Santo também é eterno. Nesse versículo vemos mais uma referência trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque aqui fala, né, que o Espírito Santo nos purificará com o sangue de Cristo
e Cristo se entregou a Deus para morrer pelos nossos pecados. Então está falando das 3 pessoas aqui nesse versículo. Ao designar a expressão Espírito Eterno ao Espírito Santo, o autor declara a divindade do Espírito e acentua que, por ele ser eterno, sua ação no derramamento do sangue de Cristo para a nossa purificação é permanente e definitiva, não tem fim. Então, com a sua ação, né, o Espírito Santo é eterno, a sua ação é eterna. Então, a nossa purificação através da sua ação será permanente e definitiva, não tem fim. Então, o que a gente pode aprender com esse versículo? Que pelo Espírito Santo ser eterno significa que ele não tem início nem fim. A eternidade do Espírito Santo é importante para a nossa fé, pois garante que as obras realizadas por ele em nossas vidas têm um fundamento eterno, ou seja, não terá fim e não está sujeita a variações do tempo ou da história. O que mais podemos aprender com a eternidade do Espírito Santo? A característica da eternidade do Espírito Santo reflete a natureza imutável de Deus, o que garante que seu caráter e suas promessas são constantes ao longo da história. Isso nos dá a segurança de que o mesmo Espírito Santo que atuou nos apóstolos e nos profetas está ativo hoje operando com o mesmo poder e propósito. Sabendo que o Espírito Santo é eterno, podemos confiar que sua presença e seu poder não são transitórios e que estamos seguros nas mãos de um Deus atemporal. Então nós podemos manter a nossa fé, né? Que assim como o Espírito Santo, ele é eterno, a sua ação, né? As suas promessas, o seu poder, o seu caráter é imutável, não vai mudar, é eterno, nunca terá fim, não está sujeito às variações no tempo e da história. Então esse foi que a gente estudou na sexta-feira, dia 17, tá? Foi o 13º dia. E eu vou terminar, né, o vídeo até aqui, até o dia de sexta-feira. E na próxima semana eu volto com a revisão do dia 14 até o dia 5. Do dia 14 até o primeiro do Ele é o Criador. Tá bom? Então nós vamos essa semana terminar de estudar os atributos de Deus, que tem os atributos de Deus, e vamos entrar na sexta-feira que o Espírito Santo é Criador, Gênesis 1, versículo 1, 2. E aí eu vou estar fazendo um comentário aqui com vocês na próxima semana, desses dias do estudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha podendo ajudar um pouco vocês a relembrar, né, o que a gente já estudou. E aquelas pessoas que não estão no meu grupo de estudo do WhatsApp e não tem condições de entrar ou não pode entrar, que possam também ter acesso a essas informações. Se você quiser fazer parte do meu estudo, do meu grupo de estudo bíblico no WhatsApp, é só você mandar uma mensagem para mim no direct do Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que você quer fazer parte, quer ter acesso ao estudo do Espírito Santo. E aí eu te adiciono lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado, só mesmo para compartilhar os estudos. E assim você vai poder estar fazendo todos os dias juntamente comigo e outras meninas, tá? Mas de qualquer forma, uma vez na semana, eu vou estar vindo aqui no canal compartilhar o que a gente estudou nos dias anteriores. Deus abençoe a todas, que o Espírito Santo esteja sempre preenchendo o coração de vocês, guiando o coração de vocês para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todas. Até o próximo vídeo. Tchau!